Fernando Diniz e a CBF já conversam para trazer de volta para a seleção brasileira o Lucas Paquetá. Na situação que a seleção brasileira se encontra com a lesão do Neymar, é mais do que necessário trazer todo o talento possível. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Fute Prime. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, que a gente usa pra trocar essa ideia tranquila, de leve sobre futebol. E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a situação da seleção brasileira e do Lucas Paquetá, porque sim, o Fernando Diniz já conversa com a CBF pra trazer de volta o Paquetá. E como isso funcionaria, qual que é a situação dele agora e por que nesse momento a gente precisa do Paquetá. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes quero te pedir, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, e não esquece de ativar o sininho de notificações, porque assim sempre que sair vídeo novo no canal, o YouTube te manda um aviso, beleza? Bom, para começar a gente tem que falar da seleção brasileira nos últimos jogos. Primeiro que a seleção tem jogado muito mal. A seleção nos 4 jogos de eliminatórias só jogou bem sob o comando do Diniz contra a Bolívia, que é a pior seleção da América do Sul, indiscutivelmente. Muito ruim mesmo a seleção boliviana. O que acontece? A seleção brasileira agora enfrentou a Bolívia e jogou mal, enfrentou o Peru e também jogou mal, mas conseguiu vencer. Aliás, perdão, a Bolívia e o Brasil jogou bem, atropelou, a gente até se empolgou, achou que agora vai. Contra o Peru jogou mais ou menos, mas conseguiu vencer, e depois a gente teve um jogo horroroso contra a Venezuela e um pior ainda contra o Uruguai, onde tivemos um empate, depois fomos derrotados respectivamente assim nesses jogos. E o que acontece, rapaziada? Dito isso, a seleção tem problemas agora que são gravíssimos, não joga bem, e o Neymar, principal astro da seleção, a estrela, o jogador mais talentoso da sua geração, se machucou. Teve uma lesão, a lesão do Neymar foi séria, vai ficar 6 meses pelo menos sem jogar, passar por uma cirurgia, uma longa recuperação, e joelho sempre é complicado. E aí o Brasil precisa se reinventar, precisa encontrar seus valores, seus possíveis talentos que podem aí responder dentro de campo, porque quem tá sendo convocado não tá entregando, vamos ser sinceros. Depender do Rafael Veiga, não dá. Não é um jogador que tem nível para a seleção brasileira. Acho que ele já teve um momento que ele merecia muito ser convocado. A gente tem um Rodrigo que não entrega tudo que se espera dele. O Rodrigo até agora não entregou dentro da seleção brasileira do Real Madrid, não se tornou aquilo que a gente espera que o Rodrigo seja. O Vinícius Júnior é uma sombra do que ele é no Real Madrid dentro da seleção. Eu acho até que ele foi bem na Copa do Mundo, mas falta muito ainda pro Vinícius Júnior ser o jogador que a gente espera dele. Então assim, é outro que não dá para contar e dizer, pô, o Vinícius vai resolver. Então nesse momento a gente olha para o futebol europeu e procura, até no futebol brasileiro, quem são os caras que podem jogar no meio campo e resolver. O Everton Ribeiro, pô, é um baita meia, mas já tá velho. Renato Augusto, pô, não vai dar para contar com ele. Então a gente olha hoje e vê o Lucas Paquetá jogando muita bola, sendo com certeza hoje o principal brasileiro meio-campista dentro da Premier League e até do futebol europeu. Aí você olha tudo isso e fala, mas por que o Paquetá tava fora da seleção então? Bom, para começar, o Paquetá teve um problema do envolvimento ali, né? Suposto envolvimento, uma acusação onde ele teria se envolvido em manipulação de resultado, tomado um cartão intencional. Houve uma acusação ali da Liga Inglesa, né, da investigação inglesa, que tratou justamente disso como, olha, houve uma denúncia, a gente vai investigar um suposto envolvimento do Paquetá, onde várias pessoas lá da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, montaram conta no mesmo dia e fizeram uma aposta que ele e que o Luiz Henrique, que é um outro brasileiro que joga lá no Real Betis, iam tomar cartão amarelo. E o Luiz Henrique também é do Rio de Janeiro. Então isso tudo gerou uma suspeita ali que precisou ser investigada. Só que durante essa investigação houve vários problemas aí. Primeiro porque foi no meio de uma negociação que o Lucas Paquetá tava com o Manchester City e o West Ham não queria negociar o jogador de forma alguma, porque na mesma temporada já tinha perdido o Declan Rice. Ficou no ar uma coisa assim de, pô, essa acusação bem nesse momento da ida dele pro Manchester City parece oportuno, mas enfim, ninguém pode dizer nada, simplesmente aconteceu naquele momento. A venda, a negociação com o Manchester City foi cancelada. Pro Paquetá isso seria excelente, jogar no City, time treinado pelo Guardiola, ia ficar no holofote do mundo, ia ter muita chance de jogar agora e se firmar no time com a lesão do Kevin De Bruyne, pra ele seria perfeito. Mas essa negociação acabou melando por conta dessa acusação. Só que o West Ham o West Ham cagou, meu amigo. Continuou usando o Lucas Paquetá e o Paquetá dentro de campo tá jogando muito. Jogando pra caceta. É o principal jogador do West Ham. Na Premier League ele tem jogado muita bola. Na Europa League ele tem jogado muita bola. E aí você olha e fala assim, pô,
E a seleção brasileira, o Diniz na primeira convocação ia chamar ele, acabou até dizendo o Diniz que não chamou para deixar o jogador resolver essa situação. A gente abriu mão do Paquetá no melhor momento dele no futebol europeu, mesmo que ele tenha tido um bom momento no Lyon, esse momento dele é o melhor indiscutivelmente, tá jogando muito. E aí o cara ficou de fora da seleção brasileira, mas o West Ham cagou, falou não, vou continuar usando o jogador sim, é meu jogador, não tem nada provado contra ele, vou colocar ele pra jogar e acabou. Quem não tiver feliz é bem simples, prove que tem alguma coisa contra ele. Nessa situação, o Fernando Diniz olhou agora e falou, peraí, perdi o Neymar, o time tá jogando mal, o Paquetá tá jogando muito, não parou de jogar lá na Inglaterra, onde tem uma acusação contra ele, então meu amigo, eu sinto muito, eu quero chamar o Paquetá. E agora há uma negociação com a CBF, a questão da imagem, né, da confederação, que não é nada boa, né? Quem dera se o problema da CBF fosse a conduta do Lucas Paquetá. Não é, né? Enfim, não acho que o Paquetá tem envolvimento com isso, eu acho que essa investigação não vai dar em nada, ficaria muito decepcionado, porque, pô, o cara jogar na Premier League, ganhar o dinheiro que ele ganha e se envolver com ninharia por conta de bet, eu acho que é uma loucura, mas não vou pôr minha mão no fogo por ninguém, mas eu duvido muito que isso seja real. Dito tudo isso, o Fernando Diniz nesse momento olha e fala assim, eu quero o Paquetá no meu time. E a seleção começa a discutir isso, a CBF vai analisar essa situação, a próxima convocação, sem ser nessa semana que vem, na outra já, porque a seleção vai enfrentar Colômbia e Argentina pelas eliminatórias nos últimos jogos do ano. Talvez a CBF breque, tá? Essa ideia do Diniz. Fala, olha, é a última convocação do ano. Depois desses 2 jogos, a gente não vai precisar se envolver com mais nada. Só em março do ano que vem que vai ter uma outra convocação. Então, Diniz, dá uma segurada, porque aí até lá pode ser que se resolva a situação do Paquetá. Tudo pode acontecer. Ou pode ser também que a CBF fale assim, Diniz, chama o Paquetá, faz o que você quiser, porque assim, pô, a seleção condenou o Paquetá antes de qualquer um, antes da federação de qualquer um, a seleção resolveu já condenar o Paquetá. Mas eu entendo, nesse caso, o corte por parte da seleção, né, da CBF e do Diniz. Cara, foi justamente numa época quando a gente tava tendo toda aquela repercussão desses casos aqui no Brasil, teve a questão do Aleph Manga que foi embora. Então assim, tudo isso tava muito gigante. Então naquela hora, qualquer jogador que tivesse imagem associada, não é condenado, associada é manipulação de resultado, a aposta esportiva, meu irmão, era rua. E a coisa tá ficando muito séria, você viu a caso do Tonali lá do Newcastle, são jogadores assim, esse negócio de aposta esportiva vai dar muita merda ainda, muita discussão vai ser feita sobre esse tema. E eu entendo a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que não tem nada de conduta ilibada, é realmente uma confederação que, pô, é cheia de mancha na história. Pra você ver, o Edinaldo não é um bom presidente. E eu acho que é o melhor presidente que a CBF já teve. É um cara mais ligado nas pautas, tem mais um pouco, sabe, de sensibilidade com alguns temas. Por exemplo, afastar o Antony naquele momento era importante. A CBF foi lá e fez isso. Em outros tempos, a CBF estaria de ombros. E aí você tem a situação do Paquetá também, que, pô, no momento foi compreensível tirar o Paquetá da seleção, mas eu acho que agora é fogo, porque aqui agora parece oportunismo, porque, pô, se o Paquetá tivesse mais ou menos, dane-se o jogador, cada um com seus problemas, mas como ele tá bom, vamos chamar. E o que eu penso é assim, ó, o Paquetá tá jogando muita bola, a seleção tem que chamar os melhores. Até o momento, essa investigação tá demorando muito pra chegar em qualquer lugar. Eu tenho certeza que tem alguém na CBF que pode ter esse papel de chegar e conversar com alguém da federação lá da Inglaterra, falar, pô, peraí, o que tá acontecendo? Qual que é a situação? Me explica qual é o problema. Sabe, eu acho que dá pra ter esse tipo de negociação pra saber em que pé que tá a coisa toda. E aí sim, tomar a decisão de convocar ou não o Paquetá. Mas e você, o que pensa? Acha que a seleção tem que cagar pra tudo isso, chamar e acabou? Ou você acha que o Paquetá não é solução pra seleção brasileira? Comenta aqui a sua opinião, deixa o nome de algum meia que poderia ajudar a gente aí nessa questão criativa que, olha, tá uma bagunça, viu? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.